19, pode ler, Sibeli. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômetro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrava para ser hóspede um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor Jesus Cristo, a cada um de nós, Senhor, fala conosco, e ao término deste trabalho, nós saímos daqui com posse de vitória, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu publicano. Zaqueu era um trapaceiro. Zaqueu, ele enganava o povo. Zaqueu, ele praticamente roubava o povo, e era rico, Zaqueu. E muitas das vezes, Zaqueu ali, ele enganava muita gente, só que ele era chefe. Ele era chefe do publicano, como diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Ele era rico, chefe dos publicanos. E procurava Jesus, e ele viu que todo mundo estava falando de Jesus ali, irmão. Todo mundo estava falando de Jesus. Ele teve a curiosidade de querer ver Jesus. E o Zaqueu, ele teve a curiosidade ali, curiosidade de procurar, e a multidão não deixava, porque ele era pequeno, de pequena estatura. Zaqueu, ele tinha ansiedade, curiosidade de ver Jesus de Nazaré. Como muitas das vezes, nós passamos algo muito difícil nas nossas vidas, e às vezes nós olhamos para um lado e para o outro e não vê a solução dos nossos problemas. Isso quando a gente não tem Jesus. E a gente olha e vê e onde eu vou encontrar a solução dos nossos problemas. Mas chega alguém para te dizer para você: olha, tem um Deus vivo, verdadeiro, que Ele vai te ajudar na sua situação. Aí nós procuramos, na nossa curiosidade, queremos também, na nossa ansiedade, querer saber quem é este Jesus. E o amor, o primeiro amor é muito lindo nas nossas vidas. O primeiro amor a gente entrega de corpo e alma e espírito para o Senhor Jesus Cristo. E a gente fazemos tudo, entramos em acordo, em concordância, tudo que nós fazemos é o primeiro amor, irmão. Então, ali quando Zaqueu viu que a multidão estava falando de Jesus, ele queria saber quem era este homem. Quem era este homem? E ele subiu e procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Ele era muito pequeno. E na curiosidade de Zaqueu, o que ele fez? Subiu em cima de uma árvore. É o que eu falei, quando nós estamos com problemas difíceis, com dificuldade, nós não vamos subir em cima de uma árvore, mas nós vamos dobrar o nosso joelho e falar com Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que falar com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos amigos de confiança, sim, mas Ele não vai resolver o seu problema. O problema que Ele vai resolver é Jesus de Nazaré. A situação que nós passamos, irmão, quantos bate no teu ombro? Ah, mas meu amigo, isso e aquilo outro, e é beijo e abraço, mas quando você não tem R$1 no bolso, Ele te dá as costas. Mas Jesus, Ele é amigo fiel, ombro a ombro. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que dedicar nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Nós temos que saber que Jesus está na casa. O Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, irmão. Deus está dando a bênção para conosco. Deus estende as mãos para conosco. Só depende de nós, irmão. Só depende de nós.
Porque a minha bênção, se eu não quiser, eu não vou procurar. Ninguém é obrigado. Vamos supor, um anjo da igreja, pela misericórdia do Senhor Jesus, se eu não quiser mais lidar com o rebanho da igreja, quem vai me obrigar? Quem vai me obrigar? Eu estou entregando diante do Senhor. Ele me deu este rebanho. Eu estou entregando, mas quem vai me obrigar? Então ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, Ele se coloca na tua situação, na sua vida, sabendo que você está entregando e confiando no Deus vivo e verdadeiro, a história muda, irmão. Ela pode ser difícil como for. Zaqueu, ele enganava o povo. Zaqueu, ele enganava o povo. Mas ele continuava. Só que um dia, a palavra do Senhor entrou em Zaqueu. Aleluia. Ele entrou, a palavra do Senhor entrou em Zaqueu. Ele podia subir aonde ele quisesse, mas ele queria ver Jesus. E os olhos do Senhor estavam como chamas de fogo sobre a terra, para olhar cada um de nós, irmãos, para ver o que nós fazemos. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu irmão, de quem for, mas Jesus você não esconde. Você não esconde, porque o Senhor Jesus, Ele te cobra muito mais. É verdade, é que nem eu sempre falo, hoje é um dia especial, todos os dias é um dia especial, mas o dia da Santa Ceia é um dia muito especial para a nossa vida, porque nós passamos as lutas, passamos os problemas o mês todo, mas estamos aqui, o Senhor nos preparou para nós participar do corpo e do sangue do Cordeiro, aleluia. E quando eu falo, examina a si mesmo e não toma a tua Santa Ceia em vão, porque o amanhã será cobrado nas nossas vidas. E é verdade, irmão. Às vezes a gente passa um perrengue, não sabe por que passou aquilo, porque você praticou algo que o Senhor não se agradou e veio tomar a Santa Ceia do Senhor, e Deus não se agrada. Então Zaqueu aqui, ele era chefe dos publicanos e fazia muitas coisas erradas. Ele fazia muitas coisas erradas, Zaqueu. Mas Jesus viu Zaqueu. Ele estava escondido numa árvore. Aqui está dizendo, e procurava ver quem era Jesus. Olha aí. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Era muita gente. Era muita gente que acompanhava Jesus. E como ele era pequeno, de pequena estatura, não tinha como ele ver Jesus. Só que ele queria se aproximar de Jesus Cristo, aleluia. Quantas das vezes, irmão, Deus quer dar bênção para você, e às vezes seu coração está tão trancado, você está olhando para as coisas materiais, muitas das vezes você está com um pensamento tão longe, e Deus, filho meu, dai teu coração, dai teu coração. Eu estou falando isso porque eu passei um perrengue muito grande na minha vida, passei momentos difíceis da minha vida, e muitas das vezes eu queria desistir da presença do Senhor. Muitas das vezes eu falava, Jesus, eu não quero mais, e Jesus cobrava das minhas filhas. Hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, não porque eu mereço, não porque eu sou, não, nós somos pecadores diante do Senhor. A misericórdia do Senhor alcança as nossas grandes vitórias. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E correndo adiante, subiu numa árvore brava para ver, porque havia de passar ali. Ele sabia que Jesus ia passar ali onde ele estava. Ele sabia. Irmão, nós temos que entender e compreender o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós temos que entender. Às vezes a gente acha que nós não vamos conseguir. Às vezes a gente acha, eu não vou chegar até o alvo. Chega. Se Deus te prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir, aleluia. O diabo, ele pode vir de um lado e de outro, ele pode assoprar o teu ouvido, mas se Deus te prometeu na tua vida, fica na posição do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele é fiel para renovar as tuas forças, te levantar e te colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu estou pregando aqui e o Senhor está me mostrando. Alguém vai sair do aluguel, aleluia. Deus vai dar uma casa para alguém, aleluia. Deus vai dar casa para alguém. Eu vejo uma chave, Deus, aleluia.
Alguém vai sair do aluguel, aleluia. Quando você receber esta vitória, venha contar para aumentar a fé de muitos, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ele subiu na árvore porque ele sabia que Jesus ia passar ali, aleluia. Oh, glória a Deus. Você tem problemas difíceis, é que nem a irmã sabia que ali todo mundo ia ser mandado embora, mas Jesus, se ele abriu as portas para Renato, pela oração da nossa irmã, Renato se posicionou, aleluia. Oh, glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus fará muito mais na vida da nossa irmã Jo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. É que nem ela falou, ela vai vir aqui contar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio na vitória da nossa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando Jesus passou ali, glória a Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, quem ele viu? Zaqueu, aleluia. E ele disse: desce depressa, Zaqueu, desce depressa. Irmã, para de duvidar das promessas do Senhor. Para de duvidar. Deus é Deus do milagre. Deus é Deus de providência. Oh, glória a Deus, aleluia. Se algo não entrou na tua vida, se algo não aconteceu, é livramento de Deus, aleluia. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre na tua vida, aleluia. Alex, Deus, Ele promete, Ele cumpre na tua vida. Você vai ver a mudança na tua vida, aleluia. Deus vai mudar a tua história. Quando você retornar aqui, você vai fazer algo diferente, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Eu creio, porque Deus é Deus de milagre. Deus quebra coração duro, Deus faz transformar coração de pedra. Irmão, não tem nada impossível que Deus não possa fazer, aleluia. Eu creio na vitória do nosso irmão Alex, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele olhou para cima: desce, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Oh, aleluia. Quanta gente estava ali, a multidão estava imensa, mas Deus olhou para cima, porque Ele sabia. Por isso que eu falei, os olhos do Senhor estão em chamas de fogo sobre a terra, irmão. Não adianta nós correr para um lado e para o outro. Às vezes nós fazemos algo querendo esconder dos irmãos, querendo esconder da pastora, querendo esconder do pastor, mas Jesus está olhando. Coitado dele. Não, irmão, Deus está olhando para cada um de nós. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quando Deus te chama: vem, igreja amada, Parque Figueira Grande. Hoje eu posso, eu te dou a tua vitória, eu te dou milagre. Oh, aleluia. Eu te dou as bênçãos que você tem pedido, igreja. Só basta você confiar. Não venha despercebido para a casa do Senhor. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando nós saímos do nosso lar, o nosso culto começa do nosso lar. Vamos para a casa do Senhor, porque hoje eu tenho uma bênção para receber. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fiel é o Senhor para dar vitória, irmão. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua conquista. Se Deus te prometeu o mês de 2025, esse mês de 2026 Ele pode cumprir na tua vida. É o tempo do Senhor, não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, irmão. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus agir. Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas em 2026, aleluia. Vamos dar uma mão para o outro e deixar Deus mover nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus,
glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo que eu vou dar: quando você está no seu trabalho, você quer ter aumento, você quer mudar de cargo, você quer ter a diferença no teu trabalho, e Deus quer fazer muito mais na tua vida. Deus, Ele quer fazer muito mais na tua vida. Deus, Ele quer transformar. Olha, coisa linda. O melhor está por vir na tua vida, aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. Oh, glória, oh, aleluia. E apresentando-se, desceu e recebeu com alegria o Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Deus podia falar: Zaqueu, você pode ficar aí o tempo que você quiser, porque eu não vou te chamar, porque a multidão está aqui embaixo. Mas Zaqueu subiu numa árvore. Olha só a vontade de Zaqueu, a vontade dele de abraçar Jesus. Olha aí, ele subiu em cima de uma árvore, e Jesus viu Zaqueu naquela árvore e falou: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa. Oh, glória, aleluia. E ali com alegria, porque ele sabia, foi de coração. Zaqueu abriu o coração para Jesus, e foi de coração que ele recebeu o Senhor Jesus Cristo, aleluia. A história de Zaqueu mudou, a história de Zaqueu foi mudada. Deus pode mudar a tua história, aleluia. 2026, eu sempre falei desde o início do culto, que 2026 não vai ser o mesmo 2025, só se você quiser, irmão. Só dizer, nós servimos, irmão, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que você pode pedir e Ele cumpre na tua vida, aleluia. Não importa, irmão, se hoje você está olhando pelas dificuldades da vida, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Ele é fiel para cumprir, aleluia. Porque Deus não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Fiel ao Senhor Jesus Cristo para te dar tua grande vitória, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E vendo ali a multidão, e todos isso murmurava, porque achava que Zaqueu era um pecador, Zaqueu era um trapaceiro. E todo mundo murmurou. Por quê? Dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Olha aí. E quantas das vezes, irmão, a pessoa, ela vem para a casa do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele lapida a pessoa, Deus salva a pessoa e a leva para o céu. E muitas das vezes nós somos apontados, muitas das vezes nós somos caluniados, achando que nós não vamos conseguir. Quem era você? Quem era? E quantas das vezes eu ouvi frente a frente: quem é você? Para hoje você estar na posição que você está. Quem é você? Mas tudo isso é Jesus que faz nas nossas vidas. Quando nós se humilha, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, de corpo e alma e espírito, irmão. Quando você abre e diz: Senhor, eis-me aqui. Quantas lágrimas foi derramada, mas cada lágrima tinha uma resposta diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus grande, Deus é Deus poderoso para conceder a graça, para conceder a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o Diego contando um testemunho. Tantos anos ele esperava, e em 2 semanas Deus resolveu para ele. É coisa linda, irmão. Conheça quem é Deus na tua vida. Se você não conhece, então conheça a Deus quem é na tua vida. Porque Deus, Ele trabalha, Ele prospera a nossa vida, Ele salva e leva ainda para o céu, aleluia. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali todo mundo murmurando e dizendo: quem é este que o Senhor Jesus vai na casa dele, pecador? Vai se hospedar na casa de um pecador. Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Então aqui Zaqueu lhe deixou o pecado dele. Ele era um pecador, mas quando ele conheceu a Jesus, ele foi mudado. A vida dele mudou totalmente. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. É coisa de Deus, irmão. É coisa linda do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor,
eis que eu dou aos pobres, porque ele roubou muito dos pobres. O Zaqueu era um trapaceiro, como eu falei. Ele era riquíssimo. E muitas das vezes Zaqueu não queria dividir com ninguém. Ele queria para ele. Ele tinha orgulho daquilo que ele tinha. A riqueza, tudo que ele tinha. Era a coisa maior que Zaqueu tinha na vida dele, antes de conhecer Jesus. Aleluia. E ele disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha aí, que coisa linda, irmão. Deus, ele pode preparar alguém que tem de monte para te abençoar. Eu falo isso porque já aconteceu em muitas vidas que eu conheci. Deus, ele tira daquilo e dá para a pessoa. O meu cunhado, eu digo que é cunhado, porque da minha cunhada, ele tinha uma dívida no banco. E essa dívida era muito cara. Quando ele chegou, ele foi negociar com o banco. Chegou lá, ele falou para o gerente: olha, eu vim aqui para negociar. Aí ele falou: negociar o quê? Aí ele falou assim: eu vim negociar minha dívida, que está aumentando cada vez mais. Quando o gerente olhou para ele e falou assim: você não está devendo mais. Passou um homem aqui de caneta de ouro e assinou e deu um cheque. Ali, meu cunhado, ele começou a chorar. Isso ele mora no Bocaia. Isso é vivo, real. E ele pegou e falou assim: eu não estou acreditando. E a dívida dele era muito cara, irmão. Então ele confiou. Ele confiou no Senhor Jesus primeiro. Ele pôs Senhor Jesus na frente. Olha, eu vou pôr o Senhor na frente e Jesus vai tomar toda a direção de tudo. Quando chegou lá, a dívida estava paga. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso com você. Deus pode limpar nome sujo. Deus pode, irmão. Por que não? Nós servimos a um Deus grande, a um Deus que tudo pode. Olha a mudança de Zaqueu. Zaqueu foi mudado totalmente. Ele era rico. E hoje, aqui a palavra do Senhor nos diz que ele divide os bens dele para os pobres. Quem era Zaqueu que ia dividir bens para os pobres? De maneira nenhuma, irmão. E muitas das vezes a gente tem algo e se apega com aquilo. Ah, não, eu não vou dar não. Isso aqui não. Se apega com aquilo. Não, a gente tem que entregar tudo na mão do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, está nas tuas mãos, Senhor. Faça o teu querer. E Jesus, ele dá muito mais nas nossas vidas, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu vou na praia com as meninas, a gente vai na igreja lá. Nós não ficamos parados não, viu, irmão? Nós vamos na igreja. Aí chega na igreja, o pastor da igreja, o pastor principal da igreja, ele deu a casa dele para a igreja. E hoje Deus deu de multiplicação na vida dele. Ele deu a casa dele. Então ele não se apegou com a casa. Ele não se apegou com aquilo que ele tinha. Ele deu. Por isso que eu falo, irmão, vamos conhecer quem é Deus na nossa vida. Vamos conhecer quem é Deus na nossa vida. Porque Deus, ele trabalha. Ele age na nossa vida. Deus dá tudo para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também, porém, é o tempo do Senhor. Não pensa, eu vou pedir então, porque a pastora falou ali, e eu vou pedir que Deus vai me dar. Peraí, calma aí. Você vai entregar nas mãos do Senhor. Você vai pedir para o Senhor e esperar o Senhor agir na tua vida. Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado algum, restituir, ele dava 20 vezes mais daquilo que ele roubou. Olha aí, 4 vezes mais daquilo que ele roubou. Está vendo? Isso aqui é testemunho vivo. É palavra do Senhor. Então, irmão, Deus, ele dá em dobro. Não se apegue. Faça ao querer de Deus. Faça a obra do Senhor Jesus. E tenho certeza, tudo
tudo que você fizer para a casa do Senhor, até uma cadeira que você tira, limpa, varre a casa do Senhor, Deus dá multiplicação na sua vida, aleluia. Ele multiplica a sua vida, aleluia. Porque Deus é Deus de milagre. Deus trabalha como Ele quer, Ele age como Ele quer, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. E disse Jesus, só essa ação que Zaqueu fez, Jesus entrou na vida de Zaqueu, transformou a vida de Zaqueu. E disse-lhe Jesus, hoje venho a salvação a esta casa. Olha que coisa, irmão, olha que coisa linda. Às vezes a gente murmura muito, às vezes a gente se queixa muito, às vezes nós cobramos. Eu era assim, cobrava muito do Senhor. Senhor, se o Senhor não fizer na vida do meu esposo, eu não vou para a igreja. E Jesus cobrando das minhas filhas, Deus usando o servo dele, falando, se você não for para minha casa. Olha, eu querendo indagar a Deus, irmão. E Deus falando, se você não fizer minha obra, aí que as coisas vão mudar na tua vida. Irmão, eu preferi servir ao Senhor. Servir ao Senhor é coisa linda, é coisa gratificante, irmão. Quando a gente serve ao Senhor de corpo e alma e espírito, Deus, Ele é fiel, poderoso é o Senhor para dar vitória. Não importa, irmão, quando a gente vem para casa, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente serve ao Senhor, quando a gente vem para a casa do Senhor, o diabo ele luta de todas as maneiras, ele luta com a família, ele taca um, taca outro, só para desanimar você. Mas fique na posição, fique na sua posição. Até palavra que não é do agrado do Senhor, a pessoa joga para você. Mas Jesus, Ele está te olhando, irmão. Jesus, Ele está te olhando. As tuas lágrimas não é em vão na presença do Senhor. Porque Jesus, Ele te honra. Ele te honra. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E disse-lhe Jesus, hoje vem a salvação nesta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Está vendo? Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Entenda bem. Deus, Ele ama todos nós. E quanto mais nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, é coisa linda. O Senhor, Ele trabalha, Ele não deixa faltar nada na sua vida, irmão. Não deixa. Só se você quiser. Se você quiser desistir, aí é outra coisa. Mas quando você está na presença do Senhor Jesus, Deus, Ele te honra. Ele honra a tua fé, Ele honra a tua família, Ele honra onde você pisa, Ele honra onde você vai. O Senhor, Ele faz você fazer a diferença em cada lugar que você entrar, aleluia. Pode ser o grandão, como o povo diz, o grandão vai estar lá, o chefe, pode ser quem for, Ele te coloca no meio dos grandão, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aquele que não dá nada para você, Ele vai começar a dar. Aquele que não dá valor para você, Ele vai começar a dar. Porque Jesus Cristo, Ele está te iluminando. Jesus Cristo, Ele está te honrando, aleluia. Porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de providência. A diferença quem faz é você, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque o melhor está por vir, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Deus trabalha de uma forma tão especial na nossa vida. É só nós pôr em prática, a nossa confiança, a nossa fé e a nossa determinação. Se hoje você não conseguiu nada, o amanhã você pode conseguir. Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A salvação não vem dependendo da posição social, porque senão Zaqueu, ele não depende da posição social que você tem, carro, casa, não, mas o encontro real com Deus, aí sim, é coisa linda. Um encontro real, quando você entra um encontro real com o Senhor, a coisa muda na sua vida, aleluia. Oh, glória a Deus.
Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu determino, eu profetizo para o Parque Figueira Grande, que este ano será anos de vitória, será anos de bênção, será anos de muitas alegrias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai mudar a história aqui nessa casa, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai fazer você andar com de cabeça erguida, meu amado, minha amada, aleluia. Só basta você confiar e acreditar em que você está servindo, aleluia. Oh, aleluia. Não importa se você está sendo humilhada, quantas das vezes você está sendo humilhada, quantas das vezes a pessoa chega para você dizer que você não é nada, que você não vai conseguir. Não importa, Deus te dá valor. O importante é você com Deus, porque se Deus te chamou, Ele tem um trabalho lindo na tua vida, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu te digo, irmã, fica firme, não olhe para um lado nem para o outro, não olhe pelas palavras, né? Repreenda, quando vem palavra negativa, quando vem pessoas falar, você não vai conseguir, você não sabe de nada, eu sei de tudo. Repreenda em espírito, pode ser no seu trabalho, aonde você pisar teus pés, porque quem está te honrando é Jesus de Nazaré, aleluia. É Jesus que te honra, é Jesus que transforma, é Jesus que muda a tua história, aleluia. Não importa, pode ser na tua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na rua, aonde você andar, Jesus Cristo, Ele está te olhando. Oh glória! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Não importa a classe social, o importante é você ter um encontro real com Deus. Oh, aleluia, coisa linda. Que coisa linda, irmão. É quando a gente se prostra diante do Senhor Jesus Cristo. E quando você passa uma prova, quando você passa uma luta, aí passou aquele deserto em você acha que não aconteceu nada, porque dá um alívio. Nossa, se aliviou toda, porque Deus entrou com a providência, aleluia. Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu vejo pessoas saindo do aluguel, pessoas saindo, Deus está insistindo com isso, pessoas saindo do aluguel, irmão. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que vai honrar a tua fé, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, força e a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fiel ao Senhor para conceder a graça e a vitória. E disse Jesus hoje, a salvação na tua casa. E eu profetizo para aqueles que têm famílias que não é ainda crente, eu profetizo que a salvação entrou na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Como Ele fez com Zaqueu, Ele faz com você também, porque o nosso Deus jamais Ele vai mudar. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Jesus está na casa, Jesus está na casa, irmão. Só basta nós abrir o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo. Não importa se teu irmão está falando isso e aquilo, o importante é você com Deus. E quando você recebe a bênção, meu Deus, aí que você tem que orar mais, porque a inveja, os ciúmes, aí que vem muito, a gente tem que orar, porque a inveja, os ciúmes é terrível, irmão. A inveja é pior do que uma macumba. E a gente tem que orar, pedir para o Senhor Jesus nos guardar, pedir para o Senhor Jesus nos proteger. Porque eu vou te falar, o tempo que nós estamos passando nesta terra, é só Jesus para nos guiar, é só Jesus para nos guardar e nos conceder a graça e a vitória. E eu te falo mais, não é só na rua, num trabalho, não, é até na família, irmão. Então vamos se posicionar, não desista, fica na presença do Pai, porque o melhor está por vir na tua vida, em nome